Olá, eu sou o Léo. Bem-vindo ao canal A Caixa. Aqui vamos falar sobre música, arte e outras coisas mais, de forma acessível, descontraída e objetiva. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o violino. O violino é um instrumento da família das cordas. E os instrumentos da família das cordas na orquestra são os violinos, a viola de orquestra, os violoncelos e os contrabaixos. Como vocês podem ver, o violino utiliza um arco para tocar as cordas e produzir o som. E essa particularidade que muitas pessoas desconhecem, que nós vamos começar detalhando primeiro pelo arco. O arco, muitas pessoas às vezes me param nos eventos e perguntam: como é que é o arco do violino? Isso é uma fita que tem aqui nessa pedaço de madeira, né, nesse pau, o pessoal chama assim, mas o nome correto é arco. Porque antigamente ele tinha um formato de arco, que era o contrário, desta forma. Em formato de arco mesmo. E agora o arco ele é invertido, ó. Ele é nessa direção. E o que todo mundo confunde com uma fita não tem nada a ver. É a crina de cavalo, né? Ou, melhor dizendo, às vezes do rabo do cavalo. Como vocês podem ver, são vários fios e não uma fita única. E isso aqui normalmente é extraído de cavalos brancos, né? Também tem de outras cores, mas o mais comum é o branco. Aqui, se vocês observarem, tem um parafuso aqui, ó. E com esse parafuso a gente estica a crina. Essa crina tem uma porosidade interessante. Ó, vamos colocar o parafuso aqui para vocês verem como que estica a crina do arco do violino. Não é tão esticada e nem tão frouxa, né? Se você quiser um dia experimentar tocar, vai ver que a gente deixa mais ou menos o espaço assim, correspondente a um dedo para poder tirar o som na flexibilidade. Então, veja só, ela prende na corda. É isso que produz o som. Então, essa porosidade da crina, esse atrito na corda que produz esse som contínuo. E quando a pessoa vem, às vezes, pega o arco da gente e quer colocar a mão para ver se é crina de cavalo, essa gordura da mão atrapalha o atrito com a corda. Então, isso não é interessante. Bem, uma vez que falamos do arco, agora vamos falar do violino em si. O violino, então, como vocês podem observar aqui, ele tem um cavalete que é móvel, isso não é colado. Ele está aqui sustentado apenas pela força das cordas sobre o tampo, que esse é o tampo do violino, essa parte toda que fica, que é muito parecido com o tampo de violão, de violoncelo, de todos os instrumentos que utilizam esse tipo de vibração, né, do tampo. Essa mesma madeira, que é o abeto, uma madeira europeia, né, ou canadense. E o fundo já é uma madeira diferente. Observe, vocês verem como é que é a madeira toda rajada. É uma madeira mais resistente. E essa madeira também tem suas propriedades acústicas, e é chamada de acero, que compõe todo o braço, o fundo e as laterais do violino. Ó, se vocês observarem aqui, vocês vão ver as mesmas rajadas lá, mas o tampo é de outra madeira. E aqui nós temos o espelho, ou escala, né? Nos instrumentos como guitarra, chamam isso de escala, que é feito de ébano. O espelho e estandarte. Nos instrumentos de fábrica, às vezes podem ser feitos até de plástico, o estandarte, mas o espelho de madeiras menos nobres que o ébano. Então nós temos aqui as craveiras. Observe, você vê, isso aqui não evoluiu no violino, porque é tão interessante, bem feito, que ele continua
da mesma forma como antigamente. É simplesmente uma peça de madeira incrustada e ela permite uma afinação precisa. Olha que interessante. Você muda, aqui, ó, vamos focar aqui na mão, e ela volta para o lugar certinho. Sem desafinar. Então, já que nós falamos das craveiras, vamos falar aqui da voluta, que é esse desenho todo, né, estilizado, que é até muito utilizado também na arquitetura barroca ou de outras épocas. O pessoal costuma utilizar isso em prédios, edifícios, imóveis, porque é um desenho assim charmoso, né? A voluta parece um caracol. Ó. E mais uma curiosidade do violino: as cordas de violino, elas antigamente eram feitas de tripa de animal, né? Tripa de carneiro. E até hoje ainda se usa a tripa para tocar músicas, por exemplo, em estilo de época, música barroca, ou renascentista. Mas essas cordas aqui, ó, desse violino, elas têm uma tecnologia interessante, que elas são feitas de tripa revestida com metal, né? Eu não sei se a gente vai conseguir ver lá o nozinho da tripa lá dentro, consegue? Não, acho que não vai dar. Mas, enfim, essas cordas aqui não são sintéticas. Elas são do núcleo delas, é feito de tripa. Essa é de metal. Por isso que ela tem esse som doce. Então, o violino você pode tocar tanto com arco como com os dedos. E aí, quando você toca o violino com o dedo, chama-se pizzicato. Pizzicato, né? A palavra é italiana. Que também é uma forma de se tocar o violino. Eu esqueci de falar aqui da queixeira. A queixeira é esse artefato que foi também adicionado ao violino quando o violino saiu aqui do braço, que lá nos primórdios ele era tocado no braço como uma rabeca. Aí com o desenvolvimento musical, os compositores começaram a tocar notas aqui nessa região. E ficava muito difícil das pessoas tocarem com o violino aqui embaixo. Aí trouxeram o violino para o queixo. Quando trouxeram o violino para o queixo, aí começaram a desenvolver a queixeira. Então a queixeira passou a fazer parte do arsenal. E depois da queixeira, também algumas pessoas desenvolveram esse suporte que você coloca no ombro. Aqui, entre o peito, o ombro, a clavícula, que se chama, assim, no Brasil a gente costuma chamar de espaleira, né? Mas é um suporte que sustenta o violino, ó. Se a gente pensar, o violino fica todo sustentado. Para terminar o assunto básico do violino, eu vou falar sobre a afinação do violino. Se alguém tiver um violino em casa e quiser tentar afinar, com muito cuidado, é lógico, senão vai arrebentar as cordas. As cordas são Sol, Ré, Lá e Mi. Né? Então, ó, Sol, Ré, Lá e Mi. Então, o violino é afinado em quintas. E assim vai. Bem, espero que tenha esclarecido algumas curiosidades para todos que não têm condição de, às vezes, pegar um violino ou alguém explicar isso para eles. E fico aguardando sugestões para temas posteriores. Nós já vamos, numa próxima edição, falar sobre o quarteto de cordas. E vamos falar sobre o violoncelo e a viola. E vamos enriquecendo aí o nosso conhecimento sobre esses instrumentos. Obrigado.